Ok, estamos entrevistando hoje, dia 4 de abril de 2014, o professor Edgar Rebouças, da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor Edgar, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco agora sobre a questão do Diário Carioca nos anos 50. Como o senhor avalia a criação do primeiro manual de imprensa ali naquele espaço, no diário sendo coordenado naquele momento por Danton Jobim, que era um jornalista e também professor, e o primeiro professor de técnicas de jornalismo que a gente teve aqui no Brasil. Então, que avaliação o senhor faria dessa situação específica? O que me chama a atenção nisso é esse protagonismo de, primeiro, ter um jornalista também acadêmico, que é algo que a gente só veio reencontrar ali nos anos 70 e 80, porque a gente tinha na comunicação pessoas que eram especificamente de outras áreas e vinham dar aula de comunicação, ou que alguns jornalistas, alguns publicitários que começaram a trabalhar com isso só a partir dos anos 80, 70. Mas só que o Danton Jobim já fazia isso antes. Trazia essa experiência do dia a dia de redação e na academia, não só aquele que ia lá para dar técnica, mas também questionava teoricamente o que estava se passando no dia a dia da imprensa. E o fato dele ter feito aquela proposta do manual de redação, que não era só um manual de técnicas, mas um manual de postura também do jornalista, isso é muito interessante. E que só veio a ser repercutido também e repetido em outros jornais só nos anos 90. Então, quando a gente vem o Manual do Globo, o Manual da Folha de São Paulo, a Veja cria o manual também, alguns outros jornais agora, no início dos anos 2000, que começam a fazer seus códigos de postura para dizer questões éticas, até grandes jornalões, New York Times, só saiu agora no final dos anos 90, um grande código de conduta e postura e de técnicas. Então, isso tem que ser valorizado, de que a gente teve esse momento onde a academia estava dentro da redação e a redação se revertia na universidade, mas um manual, que é aquele que traz para o profissional, resgatando aquilo que ele tinha do dia a dia da universidade, é muito interessante. Por exemplo, eu sinto muita falta hoje, quando eu vou conversar com ex-alunos que hoje estão no mercado, e eles vêm falar comigo assim, poxa, professor, mas às vezes eu sinto falta de algo palpável, assim, a gente está em um conflito ético ou uma questão mesmo técnica, operacional na redação, e aí eu fico lembrando daquela aula nossa, mas, poxa, a gente tinha que ter algo na mão. E aquele, assim, esse instrumental, eu acho muito legal, e foi um protagonismo que tem que ser louvável. Que bom se outras redações fizessem isso, mas, sobretudo, que bom se a gente conseguisse aproximar a universidade, os cursos de comunicação, das redações, que é algo que hoje está muito distante. Existe uma máxima em boa parte dos cursos de comunicação, de tudo que a imprensa faz é ruim, então no curso de comunicação é para criticar somente a imprensa. E a gente não busca um diálogo, não busca melhorar isso, como de repente a criação de cátedras, a criação de departamentos acadêmicos dentro das redações, atualização, fazer aquilo de que em outras profissões faz bem, de estar sempre se reciclando, de buscando novas coisas, mas na nossa área, infelizmente, nós temos isso. O menino se forma, vai para a redação e acabou. E aí ele se forma com 20 e poucos anos e vai trabalhar naquilo ali pelos próximos 40 anos, somente com referencial naquilo que ele estudou ali ao longo de 4 anos. Porque ele estava com outra cabeça, ele era um menino de 18 a 20 e poucos anos. Eu acho que a gente tem que fazer cursos de capacitação constantemente, quase que uma reciclagem do pessoal de redação, trazer para a universidade. E uma outra coisa também, que isso eu sempre vivo tentando defender, mas não consigo passar, é de também levar os professores de volta para as redações. A gente consegue voltar a ter uma visão. Então eu, por exemplo, trabalhei como repórter de televisão por muito tempo. Aí outro dia foram me oferecer uma disciplina de telejornalismo. Eu falei, não, mas eu não sou competente para dar essa disciplina. Tem muito tempo que eu estou longe da redação. Eu vou ensinar como eu fazia há 20 anos. Então eu adoraria chegar e passar uma semana dentro de uma redação,
me reciclando sobre as Sim. técnicas, e aí eu faria matérias, assim, lógico, eu ia fazer matéria do buraco de rua e tal, mas eu ia fazer grandes reportagens, que poderia me reordenar no que está sendo feito hoje no jornalismo. Então, eu acho que aquela inspiração lá do Danton Jobim de fazer esse diálogo academia-redação, se hoje a gente conseguisse aplicar, seria muito bom. Legal. E a questão a gente observa nas anotações que Danton Jobim realizou em jornais, inclusive, que ele avaliou e que está sendo disponibilizado no site, que ele fazia uma análise crítica, inclusive de jornais de Nova York, tanto na sua formatação, quanto na parte gráfica, quanto no conteúdo, inclusive na organização de títulos, nas informações que eles traziam, etc. E no próprio Diário Carioca, ele organiza uma nova proposta gráfica a partir desses estudos empíricos que ele fazia, alguns intuitivamente, outros de forma mais sistemática, como professor que era. Então, e aí ocorre também a implantação do LID aqui no Brasil, na época dele e por ele, por conta dessas análises que ele fazia. Então, o que a gente queria de você também era uma reflexão sobre qual o impacto que a introdução do LID ali nos anos 50 no Diário Carioca promove até hoje e de que forma reverbera tanto nos materiais impressos quanto nos outros tipos de mídia. Sobre esse ponto do LID, especificamente, assim, da implantação do LID, uma vez eu fiz um questionamento muito grande, conheço e conversei prolongadamente com o professor Zé Marques de Mello, sobre se já não existia essa indicação do LID, daquele Sim. formato americano, no Brasil anteriormente. E a gente encontrou no Manual de Jornalismo à Distância, lá do Castelo Branco, Sim. uma edição lá do início dos anos 40, onde ele sistematizou um curso que ele já dava nos anos 30, que ele fala do LID. Então tem um capítulo específico do LID ali. Então quem fazia esse curso à distância ali final dos anos 30, jornalismo à distância, no final dos anos 30 e início dos anos 40, já tinha essa indicação do LID. Certo. Então, provavelmente, se a gente for fazer uma análise de discurso de conteúdo de alguns jornais do período, talvez a gente encontre ali pistas do LID que não necessariamente daria esse protagonismo ao Diário do Carioca. Foi o primeiro a usar o LID, Sim. a gente pode ter antes. Mas uma coisa que hoje em dia, que assim, eu na minha prática do jornalismo também, como professor, sempre questiono no LID, eu acho que ele teria uma ótima oportunidade lá naquele momento, diante das complexidades que já eram o Brasil naquele momento, que ele poderia dar uma brasilizada ou uma latino-americanizada no LID e acrescentar uma última perguntinha que eu gosto muito de instigar meus estudantes, que é o e daí? Sim, o subsequente. Né? Tudo bem, a informação está aí, a gente já sabe, e daí? Né? Como que vamos cobrar isso? E a gente continua vendo hoje, nas reportagens, seja de rádio, televisão, internet, o que for, tem lá as informações clássicas do LID, mas não tem o e daí. E o espectador fica querendo o e daí. E o e daí não vai aparecer no jornal do dia seguinte. Ou mesmo se aparecer, mas a pessoa perdeu o referencial. Então, eu acho que a gente pode dar um passo além do LID, que é botando essa pergunta a mais, o e daí, que se todo jornalista fizesse isso, a gente poderia ter uma colaboração maior à informação e uma transformação na sociedade. Sim. E que ele poderia ter tido essa chance lá atrás, isso é uma das poucas coisas que eu cobro do Danton Jobim, que, poxa, você estava vendo ali a situação, e nos escritos dele a gente vê essa preocupação, mas ele não quis ir além no LID. Sim, e ficou aquela formato. Coisa clássica do americano que já tudo resolvido. Né? E a gente não estava resolvido, a gente tinha coisas a resolver e o e daí no jornalismo talvez solucionasse. Sim. Outra coisa que a gente queria que você falasse agora seria sobre essa trajetória que Danton Jobim faz, indo para outros países,
passando um pouco das informações da forma como se fazia jornalismo no Brasil e também conhecendo o modus operandi de outros lugares e garantindo esse intercâmbio na sua própria produção e no seu ensino. Então, eu queria que você falasse um pouco que avaliação você faz do Danton Jobim, professor, jornalista, que vai intercambiar esses dois campos de conhecimento de forma sistemática, não só limitando-se ao Brasil, mas circulando por outros espaços. Então, eu considero a participação dele, sobretudo o período que ele foi para a França e levando o que se fazia aqui, de uma grande importância. Eu só culpo a não criação de discípulos. Então a gente teve uma grande lacuna de não conhecimento internacional na Europa, não se sabe o que se faz, nem que se faz jornalismo no Brasil com seriedade. Então ele fez aquilo ali naquele momento, mas nos anos subsequentes, ali nos anos 60, 70, voltou-se a desconhecer sobre o que se fazia no Brasil em termos de jornalismo. Eu tive essa minha experiência de poder viver na França e estudar a comunicação lá, e eu me deparava com alguns debates com colegas que estavam com um debate muito mais atrasado do que o que a gente já tinha avançado aqui no Brasil, mas que não davam o devido reconhecimento, porque falavam, mas vocês não têm jornalismo. Eu falava, não, a gente tem, e isso já foi mostrado aqui na França décadas atrás. Só que os franceses não tinham mais conhecimento, apesar da publicação dele ter sido em francês, mas não teve repercussão depois. Eu me lembro de um debate bem acalorado que eu tive com um colega lá, onde lá num determinado momento ele veio com uma soberba bem grande, perguntando se no Brasil nós tínhamos escolas de jornalismo, porque eles na França já estavam com 12 escolas de jornalismo. Eu falei, nós temos umas 400. E nós temos jornais, muito mais jornais que na França, né? Na minha cidade tem mais jornais quase que nessa região toda aqui. E eles falam, não, mas jornalismo Pasquim. Eu falei, não, Pasquim a gente fazia lá no século XIX. A gente tem um avanço do jornalismo. Só que essa falta da criação de discípulos, mas também a gente não tinha naquele momento programas de pós-graduação, a gente não tinha formação de professores para tinha isso. Agências. Mais uma ação individualizada dele e de outros que foram ao longo dos anos 60, 70, mas se a gente tivesse seguido esse caminho que ele abriu, a gente hoje teria uma visibilidade internacional bem diferente, que a gente ficou numa lacuna muito grande ao longo desses anos. Então, assim, temos que fazer esse agradecimento ao Danton Jobim por ter aberto esses caminhos lá, e eu, felizmente, pude trilhar em algum momento, mas a gente continua completamente desconhecido internacionalmente em termos do que a gente faz em prática de comunicação e em pesquisa de comunicação. Ok, muitíssimo obrigada.